Uma empresa distribui a cada candidato ao emprego um questionário com 3 perguntas. Na primeira, o candidato deve declarar sua escolaridade, escolhendo uma das 5 alternativas. Na segunda, deve escolher, em ordem de preferência, 3 de 6 locais onde gostaria de trabalhar. Na última, deve escolher os 2 dias da semana em que quer folgar. Quantos questionários com conjuntos diferentes de respostas pode o examinador encontrar? Bem, a primeira observação, nós temos aqui 3 perguntas que eu vou ilustrar como P1, P2 e P3, onde cada uma dessas perguntas tem as suas possibilidades de respostas. E quando o problema nos questiona sobre o número, a quantidade de questionários com conjuntos de diferentes respostas esse examinador pode encontrar, isso passa por todas as variações de respostas em cada uma das 3 perguntas. Como nós podemos variar para cada uma das possibilidades da primeira pergunta, as possibilidades da segunda pergunta, e para cada uma das possibilidades de respostas da segunda pergunta, todas as possibilidades de resposta da terceira pergunta, nós vamos aplicar naturalmente o princípio multiplicativo e determinar a quantidade de respostas da pergunta 1, multiplicada pela quantidade de respostas da pergunta 2, multiplicado pela quantidade de respostas da pergunta 3. O resultado desse produto representa o número de questionários diferentes que esse examinador pode encontrar. Então, para isso, analisando a primeira pergunta, de acordo com o enunciado, na primeira pergunta, o candidato deve declarar sua escolaridade, escolhendo uma das 5 alternativas. Ou seja, de quantas respostas diferentes é possível determinar para essa primeira pergunta? Se ele vai escolher uma das 5 alternativas, ele vai ter 5 possibilidades diferentes de responder a primeira pergunta, ou seja, as 5 respostas possíveis. Na segunda pergunta, o candidato deve escolher, em ordem de preferência, 3 de 6 locais onde gostaria de trabalhar. Então, aqui eu vou abrir aqui um parênteses para fazer um esclarecimento. Imagine que esses 6 locais sejam A, B, C, D, E e F. 6 locais que eu estou designando por A, B, C, D, E, F. Ele vai escolher 3 desses 6 locais, mas aí há que se ressaltar de acordo com o enunciado, vou sublinhar aqui, em ordem de preferência. Então, não basta simplesmente escolher 3, porque se fosse um processo de escolha, digamos que ele escolhesse os locais A, C e E. O processo de escolha de 3 dos 6 locais, considerando o exemplo ACE, é igual a C, E e A. O conjunto formado pelos elementos A, C e E é o mesmo para qualquer ordem dos elementos. Então, não basta simplesmente fazer 6, escolhe 3. Isso não estaria correto no contexto do exercício. O que nós precisamos fazer é um processo de 3 escolhas, mas escolhas em separado. Primeiro escolhe o primeiro local, que aí eu vou colocar aqui A. Depois escolhemos o segundo local, que eu vou colocar aqui como C, e o terceiro local, considerando aqui no exemplo, o E. E eu não vou formar o conjunto dos locais, mas a sequência deles, porque a sequência formada por A, C e E é diferente da sequência formada por exemplo, por C, depois E e depois A. Então, a sequência formada por esses 3 termos, A, C, E, nessa ordem, é diferente da sequência na ordem C, E, A. Então, primeiro nós devemos escolher um local de preferência. Na sequência, escolhemos o segundo local de preferência e depois escolhemos o terceiro local de preferência. Então, a pergunta passa a ser: de quantas maneiras podemos escolher o primeiro local de preferência? Ora, se temos 6 locais, há 6 maneiras de escolher o primeiro local de preferência. Para cada uma delas, existem 5 possibilidades de escolher o segundo local de preferência de trabalho. E depois, para cada uma delas, existem 4 possibilidades para a escolha do terceiro. Ou seja, 6 vezes 5 vezes 4, existem 120 maneiras de serem escolhidos os 3 locais
em ordem de preferência para esse candidato trabalhar. Então, quer dizer que a segunda pergunta permite 120 possibilidades diferentes de resposta. Analisando agora a terceira pergunta, de acordo com o enunciado, nessa terceira, o candidato deve escolher os 2 dias da semana em que quer folgar. Ora, para serem escolhidos os 2 dias da semana, aí eu posso fazer as escolhas de uma só vez. Se ele escolhe, por exemplo, a segunda-feira e o sábado, isso é igual a escolher o sábado e a segunda-feira. Não é uma escolha em ordem, ordenada. É simplesmente um processo de escolha. De quantas maneiras ele pode escolher 2 dos 7 dias da semana? Dos dias da semana em que quer folgar. Então, vai ser um processo de 7, são 7 dias da semana, escolhe 2. E aí eu vou ter que 7 vezes 6, dividido por 2 fatorial. Então, 2 fatorial é 2, cancela 6. Nós vamos ter 21 maneiras diferentes desse candidato escolher os 2 dias da semana em que quer folgar. Então, como existem 21 possibilidades de resposta para a terceira pergunta, o número de possibilidades de variações, considerando agora as 3 perguntas desse questionário, é simplesmente dado pelo produto 5 vezes 21, 5 vezes 120, vezes 21, totalizando 12.600 possíveis respostas de questionários que esse examinador pode encontrar. Então, resposta correta, opção B.